Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O significado espiritual de terra nós encontramos em vários lugares nas Escrituras. Por exemplo, a boa terra prometida a Abraão simboliza Cristo. E o próprio Cristo nos ensinou no Evangelho, em Mateus 13, que o bom semeador semeava em boa terra, simbolizando o coração humano. Portanto, nós podemos, segundo as Escrituras, traduzir a terra de Gênesis 2 como o coração humano. Primeiramente, o que há no coração do homem é algo sem forma e vazio. E há trevas sobre a face do abismo. Há um abismo no coração do pecador. Qual é a necessidade? Vamos ler, então, o cumprimento desta necessidade que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vejam bem, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que há em Gênesis 2? A terra sem forma e vazia, e havia trevas. E havia trevas sobre a face do abismo. O que há em Colossenses 13, no capítulo 1 de Colossenses? Nos libertou do império das trevas. Há um poder das trevas. O império das trevas é o poder de Satanás, o poder satânico nos pensamentos humanos, no coração do homem, na vontade, nas emoções, prendendo o homem na escuridão espiritual. Qual a necessidade para aquele que vive no império das trevas? É o cumprimento do Evangelho de Jesus Cristo. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, somos levados para outro ambiente, o reino do Filho. O que há no versículo 3 de Gênesis 1? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Sim, a luz no versículo 3 é o brilhar de Cristo. O próprio Cristo diz no Evangelho de João que ele é a luz do mundo. O mundo está no versículo 2, a terra sem forma e vazia, e com as trevas sobre a face do abismo. Aqui o Espírito de Deus está sobre as águas. As águas representam o juízo de Deus. E o Espírito está acima de tudo. Deus está pairando acima de tudo. Portanto, o que há no versículo 3 é a chegada do reino. E os 7 dias da criação vai ser o mover do Espírito na criação até a finalização e o descanso de Deus por toda a eternidade. Por isso, o último dia, o 7º dia, não tem tarde de manhã, porque representa o dia eterno. O dia eterno também é mencionado nas Escrituras. Louvamos o Pai porque nos deu o Filho, e por meio do Filho do seu amor, a luz do mundo, nós somos libertados do poder das trevas. Há um poder nas trevas, há um poder maligno. De onde surge toda a violência entre os homens, todo o ódio, toda a diferença, toda a ignorância? Todas as coisas malignas surgem das trevas. Há uma realidade tremenda nas palavras das Escrituras. Há um mistério encoberto, um mistério espiritual acontecendo. Precisamos de Jesus como a luz do mundo para vermos e compreendermos este mistério. E o mistério que agora está oculto é o reino de Deus que nos veio por Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho. Portanto, disse Deus, haja luz. Disse Deus representa o verbo que se fez carne.
a palavra que fala, a palavra que anuncia, a palavra que faz brilhar, a palavra que ensina, a palavra que dá vida, pois Jesus disse que a sua palavra é espírito e é vida. Esse espírito e vida faz separação entre luz e trevas. Agora nós podemos saber plenamente o que é o poder das trevas e o que é o poder de Deus. O que é o reino das trevas e o que é o reino de Deus. Jesus mesmo, no Evangelho, ele fala sobre o reino das trevas, sobre o reino de Satanás, que não pode ser dividido. Tudo está revelado nas Escrituras. O que precisamos é do Espírito de Deus, do Espírito Santo, a nos guiar a toda a verdade. Louvamos o nome de Jesus e somos agradecidos por iluminar-nos e tirar-nos desta terra sem forma e vazia. Notem como os homens são sem forma, isto é, são fingidos. Num momento estão de uma maneira, no outro momento estão de outro modo. Assim, podem variar do choro ao riso em questões de minutos, porque são sem forma. E são vazios, porque não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo. Assim são cheios de trevas, isto é, são cheios das palavras dos homens e das palavras da carne e dos pensamentos humanos inúteis. A maravilhosa e gloriosa verdade é que por meio de Jesus Cristo a luz brilhou em nossos corações. O Evangelho começa em Mateus dizendo que uma grande luz brilhou para aqueles que estavam sentados na sombra da morte. Portanto, trevas também é morte espiritual. Jesus veio como luz, ele diz no Evangelho de João que veio como luz da vida. Glorificado seja o Senhor, aquele que fala. Quando Deus fala e o homem ouve a sua voz, então há luz. E se cumpre o que está escrito em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja contigo e que possamos juntos no reino da luz pregar o evangelho da verdade, para que, como está escrito lá em Coríntios, a luz resplandecer em nossos corações. Amém.